Sun Valley, Idaho, julho de 1999. Warren Buffett saiu do carro e tirou sua bagagem do porta-malas. Ele atravessou o portão magnético e foi até a pista de decolagem do aeroporto, onde um jato Gulfstream 4, branco e reluzente, do tamanho de um avião de passageiros de porte médio e a maior aeronave particular do mundo em 1999, aguardava o investidor e sua família. Um dos pilotos apanhou sua mala para guardá-la no bagageiro. Sempre que voavam com Buffett pela primeira vez, os pilotos ficavam surpresos ao vê-lo carregando a sua própria bagagem ou saindo de um carro sem chofer. Enquanto subia a escada de embarque, ele cumprimentou a aeromoça, que era nova ali, e escolheu um lugar junto à janela, pelo qual não olharia em momento algum durante o voo. Ele estava animado, havia meses esperando por aquela viagem. Seu filho Peter e sua nora Jennifer, sua filha Susan e o namorado, além de 2 de seus netos, já estavam acomodados nas poltronas de couro café com leite, na cabine de quase 14 metros de comprimento. Eles giraram os assentos, afastando-os dos painéis abaulados das paredes para ganhar mais espaço, enquanto a aeromoça vinha da cozinha para servir os tiragostos e bebidas favoritas da família. Havia uma pilha de revistas no sofá: Vanity Fair, The New Yorker, Fortune, Yachting, Robb Report, Atlantic Monthly, The Economist, Vogue, Yoga Journal. A aeromoça trouxe também os jornais do dia, juntamente com uma cestinha de batatas fritas e uma Cherry Coke, que combinava com o suéter vermelho de Buffett, da Universidade de Nebraska. Ele agradeceu, conversou com ela por alguns minutos, tentando aliviar seu nervosismo por voar pela primeira vez com o chefe, e pediu que avisasse ao copiloto que eles estavam prontos para decolar. Então enfiou a cabeça no jornal enquanto o avião deixava a pista e rapidamente alcançava os 12.000 metros de altitude. Ao longo das 2 horas seguintes, ele ficou cercado pelo burburinho de 6 pessoas que assistiam a filmes, conversavam e falavam pelo telefone, enquanto a aeromoça arrumava toalhas e vasos de orquídeas nas mesas de madeira de lei, antes de voltar à cozinha para preparar o almoço. Buffett não se mexeu em nenhum momento. Ficou sentado, lendo, escondido atrás de seus jornais, como se estivesse sozinho no escritório de casa. Eles estavam voando num verdadeiro palácio aéreo de 30 milhões de dólares, conhecido como jato fracionário. Cada aeronave podia ser dividida por até 8 proprietários, mas, como fazia parte de uma frota, os donos podiam voar ao mesmo tempo, se quisessem. Todos, dos pilotos aos funcionários da manutenção, dos programadores de voo que preparavam tudo para o embarque num prazo máximo de 6 horas, a aeromoça que servia as refeições, trabalhavam para NetJets, que pertencia à companhia de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. Algum tempo depois, o G4 cruzou a planície do Snake River e se aproximou de Sawtooth Mountains, uma formação rochosa do período Cretáceo, de granito escuro tostado pelo sol durante milênios. O avião singrou o ar luminoso e límpido até Wood River Valley e desceu até 2.500 metros de altitude, onde enfrentou a turbulência provocada pelo relevo acidentado da região. Buffett continuou lendo, imperturbável, enquanto o avião chacoalhava e sua família se sacudia nas poltronas. Moitas salpicavam as partes mais altas da cordilheira e fileiras de pinheiros começavam sua escalada serra acima entre desfiladeiros. A família sorria como expectativa, enquanto o avião descia pela fenda que se estreitava entre 2 picos. O sol do meio-dia projetava a sombra alongada do avião sobre a cidade de Haley, Idaho, o antigo centro de mineração. Poucos segundos depois, as rodas tocaram a pista do aeroporto Friedman Memorial. Quando os Buffett pisaram o solo, apertando os olhos contra o sol de julho, 2 utilitários esportivos já tinham atravessado o portão e estavam parados ao lado do jato, com um homem e uma mulher, da Hertz, ao volante. Ambos usavam as camisas douradas e pretas da companhia, mas em vez de Hertz, a logomarca dizia Allen & Co. As crianças saltitavam animadas à medida que os pilotos levavam a bagagem, as raquetes de tênis e a sacola de golfe de Buffett, vermelha e branca, da Coca-Cola, para os carros. Ele e os outros passageiros apertaram as mãos dos pilotos, se despediram da aeromoça e entraram nos veículos, contornando o escritório da Sun Valley Aviation. Na verdade, um pequeno trailer na extremidade sul da pista. Eles manobraram até a estrada que apontava na direção dos picos mais distantes. Cerca de 2 minutos haviam passado desde que as rodas do avião tocaram o solo. Exatamente 8 minutos depois, outro avião chegou, encaminhando-se para sua vaga na pista. Por toda aquela tarde ensolarada, uma série de jatos chegou do sul e do leste, ou contornando os picos do oeste para descer em Haley. Paus para toda a obra, como os Cessna Citations, laserjets glamurosos das redondezas, Hawkers velozes, Falcons luxuosos,
mas em sua maioria imponentes G4. À medida que a tarde chegava ao fim, dezenas de aeronaves brancas imensas e reluzentes se enfileiravam na pista com uma vitrine repleta de brinquedos de magnatas. Os Buffett seguiram o caminho trilhado por outros carros por alguns quilômetros do aeroporto até a cidadezinha de Ketchum, ao lado do Sawtooth National Forest, perto da saída para o desfiladeiro de Elkhorn. Alguns quilômetros depois, eles contornaram a Dollar Mountain, deparando-se com um verdadeiro oásis verde, como se tivesse sido aninhado no meio das encostas marrons. Ali, entre pinheiros e choupos, fica o Sun Valley, o mais lendário resort das montanhas, onde Ernest Hemingway começou a escrever Por Quem os Sinos Dobram, e muitos esquiadores e patinadores olímpicos encontraram um segundo lar. Todas as diversas famílias às quais eles se juntariam naquela tarde tinham algum vínculo com o Allen & Co., um pequeno banco de investimentos especializado em empresas de mídia e comunicação. O Allen & Co. realizaram algumas das maiores fusões de Hollywood e vinha organizando havia mais de uma década uma série anual de debates e seminários entremeados por atividades recreativas ao ar livre, no Sun Valley para seus clientes e amigos. Herbert Allen, o CEO da empresa, convidava apenas as pessoas de que gostava, ou ao menos aquelas com quem tinha interesse em fazer negócios. Assim, o encontro estava sempre repleto de rostos famosos e ricos, produtoras de Hollywood e estrelas como Candice Bergen, Tom Hanks, Ron Howard e Sidney Pollack, magnatas do mundo do entretenimento como Barry Diller, Rupert Murdoch, Robert Eager e Michael Eisner, jornalistas com um pedigree social como Tom Brokaw, Diane Sawyer e Charlie Rose, e titãs da tecnologia como Bill Gates, Steve Jobs e Andy Grove. Uma multidão de repórteres os aguardava todos os anos em frente ao chalé Sun Valley. Os jornalistas tinham chegado na véspera do aeroporto de New York ou de Nova Jersey, ou de algum ponto de embarque parecido, onde apanharam um voo comercial até Salt Lake City. Eles percorreram o saguão e ficaram sentados no meio da multidão que estava à espera de voos para lugares como Casper, no Wyoming, e Sioux City, em Iowa, até a hora de se espremerem no teco-teco para a penosa viagem até Sun Valley. Ao pousar, o avião dos jornalistas foi conduzido ao lado oposto do aeroporto, próximo a um terminal do tamanho de uma quadra de tênis. Ali eles puderam ver um grupo de jovens funcionários bronzeados do Allen & Co., vestidos com camisa polo em tons pastéis e shorts brancos, dar as boas-vindas aos convidados da empresa que chegaram mais cedo em voos comerciais. Estes se destacavam imediatamente dos demais passageiros. Homens de botas de vaqueiro, camisa Paul Stewart e calças jeans. Mulheres usando jaquetas de couro de cabra camurçado e colares de contas de turquesa do tamanho de bolas de gude. Os funcionários do Allen já haviam memorizado os rostos dos recém-chegados por meio de fotografias fornecidas com antecedência. Eles abraçavam pessoas que tinham acabado de conhecer como se fossem velhos amigos e logo se apressavam a apanhar toda a bagagem dos convidados e a levavam até os utilitários esportivos, alinhados a alguns passos de distância do estacionamento. Já os repórteres iam até o guichê de aluguel dos carros e tinham que dirigir até o chalé, já bastante conscientes naquela altura de que tinham um status inferior. Ao longo dos dias seguintes, diversas áreas do Sun Valley passariam a ser restritas, isoladas dos olhares curiosos por portas fechadas, pelos onipresentes seguranças, por cestos de flores suspensos e grandes vasos de plantas que encobriam a visão. Excluídos dos acontecimentos lá dentro, os repórteres espreitavam pelas beiradas, com os narizes colados nos arbustos. Desde que Michael Eisner, da Disney, e Tom Murphy, da Capital Cities ABC, haviam fechado um acordo para a fusão de suas companhias no Sun Valley em 95, o encontro acabou sendo chamado assim como se englobasse todo o resort, o que de certa forma era verdade. A cobertura da imprensa crescera até o evento assumir a atmosfera artificialmente eufórica de um festival de Cannes do mundo dos negócios. As fusões que surgiam no Sun Valley eram, no entanto, apenas ilhotas de gelo que se desprendiam do iceberg. O Sun Valley não era somente um lugar onde se fechavam negócios, embora estes tivessem a maior parte da publicidade. Todos os anos multiplicavam-se os boatos de que esta ou aquela companhia estava envolvida em alguma grande negociação naquele misterioso conclave nas montanhas de Idaho. Assim, enquanto os utilitários esportivos entravam em fila pela porte cochère, os repórteres espreitavam pelos vidros, tentando enxergar quem estava lá dentro. Quando algum colunável chegava, eles perseguiam a presa até o chalé, brandindo câmeras e microfones. A imprensa logo reconheceu Warren Buffett quando ele saiu do carro. Ele está entranhado no DNA do encontro,
disse seu amigo Don Key, presidente da Allen CEO. A maioria dos jornalistas gostava de Buffett, que se esforçava para não ser malquisto por ninguém, mas ele também os intrigava. Sua imagem pública era de um homem simples e ele parecia corresponder à realidade. Sua vida, porém, era bastante complicada. Ele tinha 5 casas, embora só morasse em 2. De alguma maneira, e para todos os efeitos, ele acabara tendo 2 mulheres. Falava usando aforismos de fácil compreensão, com um brilho delicado no olhar, e possuía um círculo de amizades extremamente leal, embora tivesse conquistado, ao longo de sua vida, uma reputação de negociador durão e até mesmo hostil. Ele parecia querer evitar a publicidade a qualquer preço, mas conseguira se tornar mais famoso praticamente que qualquer outro homem de negócio na face da Terra. Percorria o país em um jato G4, comparecia com frequência a eventos de celebridades e convivia com várias pessoas famosas, embora dissesse que preferiria Omaha, hambúrgueres e um estilo de vida modesto. Ele afirmava que seu sucesso se baseava em algumas ideias simples sobre investimentos e na prática de sapateado que lhe dava energia para trabalhar com entusiasmo todos os dias. Mas se fosse assim, por que ninguém mais tinha sido capaz de fazer o mesmo? Buffett, como sempre, acenou com cortesia para os fotógrafos, abrindo o sorriso acolhedor de um avô bondoso enquanto passava. Depois que o fotografaram, passaram a espreitar o carro seguinte. Os Buffett seguiram até o chalé da família, decorada francesa, que fazia parte do cobiçado conjunto Wildflower, próximo da piscina e das quadras de tênis onde Herbert Allen instalava os convidados VIPs. Lá dentro, os tesouros de sempre os esperavam. Uma pilha de paletós do Allen CEO, bonés de beisebol, agasalho, camisas polo, cada ano numa cor diferente, e uma agenda com zíper. Apesar da sua fortuna de mais de 30 bilhões de dólares, dinheiro suficiente para comprar 1000 daqueles G4 parados no aeroporto, pouca coisa deixava Buffett mais feliz do que ganhar uma camisa de golfe de um amigo. De forma que ele passara um bom tempo analisando com atenção aqueles brindes preciosos. Mas interessante ainda, no entanto, era o bilhete personalizado que Herbert Allen enviara a cada convidado e a organizadíssima agenda do encontro, que explicava o que o Sun Valley reservava para eles naquele ano. Com todos os segundos contados, organizada nos mínimos detalhes e tão impecável quanto o punho da camisa de Herbert Allen, a agenda de Buffett estava detalhada em cada hora de cada dia. Ele apresentava os palestrantes e seus respectivos temas, o que até aquele momento era um segredo guardado a 7 chaves, e os almoços e jantares aos quais ele deveria comparecer. Diferentemente dos demais convidados, Buffett já sabia de boa parte de tudo aquilo, mas ainda gostava de conferir a sua agenda. Herbert Allen, conhecido como o Senhor do Sun Valley e discreto organizador do encontro, dava o tom de sofisticação casual que permeava o evento. As pessoas sempre se referiam a ele como um homem de princípios, disposto a dar bons conselhos, generoso e inteligente. Qualquer um gostaria de morrer sendo respeitado por alguém como Herbert Allen, derramou seu hóspede. Por meio de não serem mais convidados para o encontro, aquele que faziam qualquer tipo de crítica dificilmente iam além de comentários vagos a respeito de Herbert ser excêntrico ou indócil, ou impaciente ou dono de um ego inflado. Diante da sua figura esbelta, mais musculosa, era preciso se esforçar para acompanhar as palavras que ele disparava como uma metralhadora. Allen vociferava perguntas e em seguida interrompia seu interlocutor no meio das respostas, para que não desperdiçasse um segundo sequer do seu tempo. Era um especialista em dizer o indizível. No final das contas, Wall Street será varrida do mapa, ele declarara certa vez a um repórter, embora ele próprio administrasse um banco em Wall Street. Allen gostava de se referir aos concorrentes como vendedores de cachorro-quente. Allen mantinha a sua empresa deliberadamente pequena e seus banqueiros investiam dinheiro do próprio bolso em seus empreendimentos. Essa abordagem pouco convencional tornava a empresa uma sócia e não uma mera servidora dos seus clientes, entre os quais se incluíam a elite de Hollywood e o mundo da mídia. Assim, quando ele bancava o anfitrião, seus convidados se sentiam privilegiados e não prisioneiros de olhos vendados sendo observados a cada passo. Todos os anos, os do Allen CEO organizava uma agenda social detalhada que girava em torno de rede de relacionamentos pessoais de cada convidado, que a empresa conhecia bem, e das novas pessoas que os assistentes de Allen achavam que deveriam conhecer. Hierarquias tácitas estabeleciam a distância entre os chalés de cada hóspede e a pousada, onde as reuniões aconteciam, bem como os almoços ou jantares aos quais cada um seria convidado e com quem se sentariam.
Tom Murphy, amigo de Buffett, se referia àquele evento como um encontro de elefantes, sempre que um bando de figurões se reúne. Buffett disse: é fácil atrair as pessoas, pois elas ficam tranquilas em saber que, se estão presentes no encontro de elefantes, devem ser elefantes também. Sun Valley é sempre um lugar muito tranquilo, pois, ao contrário da maioria dos encontros de elefantes, não se pode comprar ingresso para ele. O resultado acaba sendo um clima elitista e falsamente democrático. Parte da emoção de estar lá é ver quem foi convidado e, mais emocionante ainda, quem não voltou a sê-lo. Contudo, dentro da sua camada social, as pessoas desenvolvem relacionamentos genuínos. O Allen CEO estimulava a sociabilidade por meio de diversas atividades de entretenimento. Elas começavam à tardinha, quando os convidados vestiam roupas de cowboy, embarcavam em charretes puxados por cavalos e seguiam vaqueiros de verdade por uma trilha sinuosa que passava por uma torre de pedra natural no caminho para os prados de Trail Creek Cabin. Ali eles eram recebidos por Herbert Allen ou por um dos seus filhos, quando o sol começava a se pôr. Junto a uma enorme tenda branca, decorada com arranjos de petúnias vermelhas e sálvias azuis, cowboys faziam truques com cordas, divertindo as crianças. Enquanto isso, a velha guarda de Sun Valley se reunia e dava as boas-vindas aos novos hóspedes, que faziam fila com seus pratos para se servirem do buffet de carnes e salmão. Os Buffett geralmente terminavam a noite reunidos com amigos em volta de uma fogueira, sentados sob o céu do oeste, salpicado de estrelas. A diversão continuava na tarde de quarta-feira, com um passeio opcional de bote pelas corredeiras suaves do Salmon River. Ali floresciam algumas amizades, pois o Allen CEO determinava o lugar que cada um ocuparia no ônibus, no caminho até o local de embarque e nos botes. Os guias, em silêncio, os conduziam pelo vale montanhoso para não interromperem parcerias que se formavam. Ambulâncias e vigias contratados entre a população local se espalhavam estrategicamente pela rota, para o caso de alguém cair na água gelada. Os convidados recebiam toalhas quentes assim que largavam seus remos e saíam dos botes, para então participar de um delicioso churrasco. Os que não estavam fazendo rafting poderiam estar pescando, cavalgando, praticando tiro ao alvo, mountain bike, jogando bridge, aprendendo a tricotar, fotografando a natureza, jogando frisbee com os onipresentes convidados caninos do encontro, patinando na pista de gelo coberta, jogando tênis em quadras de saibro perfeitas, relaxando na piscina ou jogando golfe em campos impecáveis, onde andavam em carrinhos em que não faltavam protetores solares, tiragostos e repelentes. Todas as recreações transcorriam na maior tranquilidade, sem interrupções. Qualquer coisa que os convidados precisassem aparecia como que por mágica, sem sequer ser pedida, trazida por uma equipe aparentemente incansável, quase invisível, porém sempre presente, de funcionários em camisas polo. A arma secreta de Herbert Allen, no entanto, eram as babysitters. 100 e poucas beldades adolescentes, quase todas louras e super bronzeadas, usando as mesmas camisas polo e mochilas do Allen CEO, que combinavam com elas. Enquanto os pais e avós se divertiam, as babysitters garantiam que cada Joshua e Brittany estivesse com o companheiro certo de brincadeiras em qualquer atividade que escolhessem, fosse uma partida de tênis ou de futebol, um passeio de bicicleta ou de charrete, uma exposição de cavalos, patinação, corrida de revezamento, pescaria, um projeto artístico, comer pizza ou tomar sorvete. Cada babysitter era selecionada pessoalmente para garantir que toda criança se divertisse, tanto que implorasse para voltar no ano seguinte. Ao mesmo tempo que se deleitava os pais, pois eram jovens muitíssimos atraentes que lhes permitiam se dedicar por dias a fio à companhia de outros adultos sem culpa. Buffett sempre foi um dos hóspedes mais gratos de Allen. Ele adorava o Sun Valley como local de férias em família, pois se ficasse por conta própria em um resort nas montanhas com seus netos, não teria a mínima ideia de como agir. Ele não se interessava por nenhuma outra atividade ao ar livre além do golfe. Jamais praticava tiro ao alvo ou mountain bike. Considerava a água uma espécie de prisão e preferiria andar algemado a passear de bote. Em vez disso, ele escapava confortavelmente para o meio da manada de elefantes. Jogava um pouco de golfe, de bridge, incluindo no primeiro caso uma partida com Jack Valenti, presidente da Motion Picture Association of America, valendo $1, e no segundo caso com Meredith Brokaw,
No resto, passava o tempo conversando com pessoas como Christy Hefner, CEO da Playboy, e Michael Dell, CEO da empresa de hardware que leva seu sobrenome. Muitas vezes, no entanto, ele desapareceria por longos períodos em seu chalé, com vista para o campo de golfe, onde lia e assistia as notícias do mundo dos negócios na sala de estar, sentado diante de uma grande lareira de pedra. Mal notava a vista coberta de pinheiros de Bald Mountain da janela, nem a colina que parecia um tapete persa, coberta de flores e plantas das mais variadas espécies e cores. Imagino que a paisagem esteja lá, ele dizia. O principal motivo da sua ida era a atmosfera acolhedora, criada por Herbert Allen. Ele gostava de estar com seus amigos mais próximos, Kay Graham e seu filho Don, Bill e Melinda Gates, Mickey e Don Keel, Barry Diller e Diane Yvonne Frontersberg, Annie Groove e sua mulher Eva. Mas, acima de tudo, para Buffett, o Sun Valley significa uma oportunidade de se reunir com a família, um dos raros momentos em que a maior parte dela fica junta. Ele gosta que todos fiquemos na mesma casa, disse sua filha Susie Buffett Jr. Ele morava em Omaha. Howie, seu irmão mais novo, e sua mulher Nivon, que não estavam presentes naquele ano, moravam em Decatur, Illinois, enquanto o caçula Peter e sua mulher Jennifer moravam em Milwaukee. Susan, mulher de Buffett, havia 47 anos, mas que vivia separada dele, tinha pegado um avião de São Francisco, onde morava, para encontrá-los. E Astrid Menkes, sua companheira havia mais de 20 anos, ficara na casa deles, em Omaha. Na sexta-feira à noite, Warren vestiu uma camisa havaiana e acompanhou sua primeira mulher na tradicional festa ao ar livre, junto às quadras de tênis, perto do chalé da família. A maioria dos convidados conhecia Suzy e gostava dela. Sempre a estrela da festa, ela interpretou clássicos da canção popular A Luz de Tocha Sticky, em frente a uma piscina olímpica iluminada. Naquele ano, à medida que os coquetéis e amenidades corriam soltos, ouvia-se o burburinho de uma nova língua quase incompreensível. B2B, business to business, business to consumer, largura de banda, banda larga, completada pelo som do grupo musical de Al Oerli. Durante a semana inteira, uma vaga sensação de desconforto parou pelos almoços, jantares e coquetéis, com uma névoa silenciosa que se insinuasse entre os apertos de mão, beijos e abraços. Um novo grupo de executivos da área da tecnologia, cheios de uma arrogância incomum, se apresentava a pessoas que um ano antes sequer tinham ouvido falar em seus nomes. De certa forma, a autoconfiança que demonstravam não combinava com a atmosfera natural de Sun Valley, onde reinava uma informalidade planejada. Herbert Allen adotava uma espécie de regra tácita contra a ostentação, sob pena de exclusão. A nuvem de arrogância pesou ainda mais durante as apresentações, que era um ponto alto do encontro. Diretores de companhias, funcionários do alto escalão do governo e outros convidados ilustres faziam palestras nada convencionais. Nenhuma palavra pronunciada ultrapassava nem mesmo, na forma de um cochicho, o cesto de flores pendurado na porta da pousada Sun Valley. A entrada de repórteres era proibida. Havia na plateia colunistas e barões da mídia, incluindo donos de redes de televisão e jornais, mas todos respeitavam a lei do silêncio. Dessa forma, falando apenas para seus colegas, os palestrantes se sentiam mais livres para dizer coisas importantes, em geral, verdadeiras. Coisas que jamais poderiam ser proferidas diante da imprensa, pois eram muito diretas ou muito sutis, ou muito alarmantes, ou muito fáceis de satirizar, ou muito propensas a serem mal interpretadas. Os jornalistas comuns espreitavam do lado de fora, aguardando migalhas que só eram atiradas com muita parcimônia. Naquele ano, os novos magnatas da internet estavam se pavoneando, exibindo suas expectativas elevadíssimas, alardeando suas últimas fusões e procurando arrancar dinheiro dos gestores de recursos que estavam na plateia. Esses últimos, que cuidavam das aposentadorias e economias de terceiros, controlavam juntos tanta riqueza que ela praticamente fugia à compreensão humana. Mais de $1 trilhão. Em 1999, se você tivesse $1 trilhão, poderia pagar o imposto de renda de cada cidadão dos Estados Unidos. Poderia dar de presente um Bentley para todos os lares de mais de 9 estados americanos. Poderia comprar todos os imóveis de Chicago, Nova York e Los Angeles juntos. Representantes de algumas empresas precisavam daquele dinheiro e queriam que ele viesse da plateia. Naquela mesma semana, uma série de debates nos programas de televisão de Tom Brokaw com o tema A Internet em Nossas Vidas exibira com estardalhaço discursos sobre como a internet remodelaria o setor de comunicação. Jay Walker, da Priceline, fez uma apresentação estonteante da internet, que
comparava à supervia da informação advento da Estrada de Ferro em 1869. Ininterruptamente, executivos expuseram as possibilidades fabulosas que se abriam para as empresas, enchendo o auditório de perfume inebriante de um futuro sem as limitações do espaço, do armazenamento e da geografia. Era algo tão brilhante e visionário que alguns se convenciam de que um novo mundo de fatos se desdobrava diante dos seus olhos. Outros pensavam estar diante de vendedores charlatões. Os donos das empresas de tecnologia se viam como verdadeiros prometeus, gênios que traziam fogo aos réis mortais. Outros empreendimentos que envolviam o trabalho braçal de prover as necessidades maçantes da vida, peças para carros, móveis e jardins, passavam a ser interessantes apenas em termos de quanta tecnologia eram capazes de comprar. Algumas ações de empresas.com eram negociadas a valores infinitamente maiores do que suas inexistentes receitas, ao passo que companhias de verdade, que faziam coisas de verdade, estavam sendo desvalorizadas. Enquanto as ações de empresas de tecnologia engoliam a velha economia, o índice Dow Jones tinha ultrapassado a marca anteriormente inimaginável de 10 mil pontos apenas 4 meses antes, dobrando de valor em menos de 3 anos e meio. Vários novos ricos se reuniam, nos intervalos entre as palestras, numa varanda coberta de frente para o Duck Pound, onde se via um casal de cisnes criados em cativeiro. Lá, qualquer convidado, mas nenhum repórter, podia flanar entre os outros, usando calças caqui e suéteres de cachemira e fazer perguntas a Bill Gates ou Andy Grove. Do lado de fora, os jornalistas perseguiam os magnatas da internet quando eles caminhavam entre a pousada e seus chalés, e amplificavam ainda mais a atmosfera de arrogância que dominava o Sun Valley naquele ano. Alguns dos novos czares da internet passaram a tarde de sexta tentando convencer Herbert Allen a incluí-los no ensaio que a fotógrafa Annie Leibovitz faria no sábado à tarde, com as grandes estrelas da mídia, para a revista Vanity Fair. Eles achavam que tinham sido chamados para o Sun Valley porque eram as pessoas do momento, e mal podiam acreditar que Leibovitz tivesse escolhido por conta própria quem fotografar. Por que, por exemplo, ela incluiria Buffett? Seu papel na mídia era secundário, limitava-se à participação em conselhos, a uma rede ampla de influência pessoal e a uma história de grandes e pequenos investimentos na área. Além do mais, ele era notícia velha. Era difícil acreditar que seu rosto numa fotografia ainda vendesse revistas. Estas supostas grandes estrelas se sentiam ofendidas porque sabiam muito bem que a balança da mídia havia pendido para a internet. Isso era certo, apesar de o próprio Herbert Allen achar que um novo paradigma de cotação das ações de empresas de tecnologia e comunicação, baseado em instantâneos, no olhômetro e em projeções de crescimento a longo prazo e não na habilidade de uma empresa de ganhar dinheiro de verdade, era uma furada. Novo paradigma, ele falava com desdém, é igual a novo sexo, simplesmente não existe. Na manhã seguinte, Buffett, um dos ícones do antigo paradigma, se levantou cedo, pois faria a palestra de encerramento do seminário daquele ano. Ele recusava invariavelmente convites para falar em congressos organizados por outras empresas, mas quando Herbert Allen pedia que fizesse uma apresentação no Sun Valley, sempre dizia assim. A palestra de encerramento na manhã de sábado era o acontecimento que dava o tom do encontro. Por isso, em vez de seguirem para o campo de golfe ou pegarem uma vara de pescar, quase todos iam tomar café da manhã na pousada Sun Valley, procurando em seguida um lugar na plateia. Naquele dia, Buffett iria falar sobre o mercado de ações. Particularmente, eles sempre foram críticos do mercado dominado por investimentos impulsivos e baseado em iniciativas de marketing que vinham fazendo as ações das empresas de tecnologia dispararem para alturas delirantes ao longo daquele ano. As ações da sua própria companhia, a Berkshire Hathaway, estavam no fundo do poço e o seu princípio rígido de nunca comprar ações de empresas de tecnologia parecia ultrapassado. Mas isso não influenciava a sua maneira de investir, e até então, em público, ele se limitara a afirmar que jamais especulava sobre o mercado. Dessa forma, a sua decisão de subir no palanque do Sun Valley para fazer exatamente isso era algo sem precedentes. Talvez fosse um sinal dos tempos. Buffett tinha uma convicção inabalável e sentia um desejo irresistível de demonstrá-la. Ele tinha passado semanas se preparando para aquela palestra. Entendia que o mercado não se limitava a pessoas negociando ações como se essas fossem fichas de um cassino. As fichas representavam empresas. Buffett pensou sobre o valor total das fichas. Quanto elas valiam? Aquele não era a primeira vez que tecnologias novas, capazes de mudar o mundo, tinham chegado para abalar o mercado de ações.
A história dos negócios estava repleta de novas tecnologias. As estradas de ferro, o telégrafo, o telefone, o automóvel, o avião, todas essas inovações foram maneiras revolucionárias de interligar as coisas com mais rapidez. No entanto, quantas delas haviam tornado os investidores mais ricos? Era o que ele estava prestes a explicar. Depois do café da manhã, Clark Keel subiu ao palanque. Buffett conhecia a família Keel havia muitos anos, tinham sido vizinhos em Omaha. Foi por intermédio do pai de Clark, Don, que Buffett fizera os contatos que o levaram até o Sun Valley. Don Keel, então presidente do conselho do Allen, CEO e ex-presidente da Coca-Cola, conhecera Herbert Allen em 1982, quando este comprara a Columbia Pictures para a Coca-Cola. Keel e seu chefe Roberto Goizueta, o CEO da Coca-Cola, ficaram tão impressionados com a postura de venda de Herbert Allen, que não tinha nada em comum com os outros vendedores, que o convenceram a se juntar a seu conselho. Naquela altura, Keel, filho de um criador de gado, de Sioux e ex-coroinha, estava praticamente aposentado na Coca-Cola, mas ainda vivia e respirava na alta roda da empresa, tão poderoso que era considerado por muitos o mais influente ex-executivo da companhia. Quando os Keel eram vizinhos em Omaha, na década de 1950, Warren perguntou a Don como ele faria para pagar a faculdade dos filhos, sugerindo que investisse $10.000 na sua sociedade. Don, no entanto, estava pagando escola para 6 filhos, ganhando $200 por semana como vendedor de lanchonete Butternut. Não tínhamos o dinheiro, contou seu filho Clark para a plateia. Esta é uma parte da história da nossa família que nunca esqueceremos. Buffett se juntou a Clark no palanque, usando seu suéter vermelho favorito da Universidade de Nebraska por cima de uma camisa xadrez, e terminou de contar a história. Os Keel eram vizinhos maravilhosos, disse. É verdade que às vezes Don me provocava, dizendo que, diferentemente de mim, ele ao menos tinha um emprego, mas o nosso relacionamento era ótimo. Uma vez, minha mulher, Suzy, foi até a casa deles e fez o que se esperava de qualquer vizinho no meio oeste, pediu uma xícara de açúcar, e a mulher de Don, Mickey, lhe deu um saco inteiro. Quando fiquei sabendo disso, decidi visitar eu mesmo os Keel naquela noite. Eu disse a Don, por que você não me dá $25.000 para minha empresa investir? Foi então que a família Keel ficou um pouco tensa e eu fui rejeitado. Voltei algum tempo depois e pedi os $10.000 de que Clark falou. E aconteceu a mesma coisa, mas eu não era orgulhoso, então voltei um pouco mais tarde e pedi $5.000 e fui rejeitado mais uma vez. Uma noite no verão de 1962, caminhei até a casa dos Keel. Não sei se teria baixado a oferta para $2.500 ou não, mas quando cheguei à porta deles, a casa estava toda escura e silenciosa, não dava para ver nada. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia que Don e Mickey estavam escondidos no andar de cima. Então continuei ali. Toquei a campainha, bati a porta, nada aconteceu. A casa estava um breu, mas eu sabia que Don e Mickey estavam lá em cima. Estava escuro demais para ler e cedo demais para ir dormir. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, era o dia 21 de junho de 1962. Clark, quando você nasceu? No dia 21 de março de 1963. É esse tipo de coisa que faz a história dar reviravoltas. Já que é assim, talvez você deva agradecer aos seus pais por eles não terem descido para me atender e me dar aquele dinheiro. Depois de conquistar a plateia, com este pequeno diálogo cômico, Buffett abordou o assunto em pauta. Agora vou tentar dar uma de multimídia. Herbert me pediu para incluir alguns slides na minha palestra. Mostre que você está por dentro, ele disse, e quando Herbert fala alguma coisa é praticamente uma ordem para a família Buffett. Sem especificar o que exatamente diferenciava a família Buffett, pois para ele a sua família era igual a qualquer outra, ele começou a contar uma piada sobre Allen. O secretário do presidente dos Estados Unidos entra correndo no salão oval pedindo desculpas por ter marcado 2 reuniões para o mesmo horário. O presidente tem que escolher entre receber o Papa ou Herbert Allen. Buffett fez uma pausa de efeito. Mande o Papa entrar, o presidente disse. Pelo menos eu só tenho que beijar o anel dele. Hoje eu gostaria de falar para todos vocês que, assim como eu, beijam o anel de Herbert sobre a Bolsa de Valores. Vou falar sobre a cotação das ações, mas não sobre como prever o comportamento delas no próximo mês ou ano. Falar sobre cotações não é o mesmo que fazer previsões. A curto prazo, o mercado é como uma urna eletrônica. Ao longo prazo, é como uma balança. No fim, o que conta é o peso, mas é o número de votos que conta a curto prazo. E estamos falando de um jeito muito pouco democrático de votação. Felizmente, a pessoa não passa por nenhum teste de alfabetização antes de poder votar, como todos vocês sabem muito bem. Buffett apertou um botão que projetou um slide de PowerPoint numa tela enorme à sua direita. Bill Gates, que estava sentado na plateia, prendeu a respiração por um instante.
até Buffett, um notório desastrado, conseguir se entender com o projetor. Índice Dow Jones, 31 de dezembro de 1964, 874,12 pontos. 31 de dezembro de 1981, 875 pontos. Ele andou até a tela e começou a explicar. No decorrer dos últimos 17 anos, o tamanho da economia quintuplicou. As vendas das empresas citadas na revista Fortune 500 mais do que quintuplicaram. Porém, durante esses 17 anos, o mercado de ações continuou exatamente no mesmo lugar. Buffett voltou 1 ou 2 passos. O que vocês estão fazendo ao investir é adiar o consumo e aplicar o dinheiro agora, para pegar mais dinheiro de volta no futuro. E só existem 2 perguntas. Uma é quanto você vai pagar de volta e a outra é quando. Êxopo não era nenhum gênio financeiro quando disse algo parecido com mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, só que ele não explicou quando. As taxas de juros, o custo de se pegar dinheiro emprestado, são o preço do quando. Elas estão para as finanças como a gravidade está para a física. Como as taxas de juros variam, o valor de todos os ativos financeiros, imóveis, ações, títulos, também muda, assim como o preço dos pássaros de Êxopo. E é por isso que nem sempre um pássaro na mão é melhor do que 2 voando. Às vezes 2 voando são melhores do que 1 na mão. Com o seu tom fanhoso, ofegante e monocórdio, e falando tão depressa que às vezes as palavras se atropelavam, Buffett fez uma analogia entre Êxopo e a grande euforia do mercado na década de 1990, que ele classificou como conversa para boi dormir. Os lucros cresceram muito menos do que no período anterior, mas os pássaros voando eram caros, porque as taxas de juros estavam baixas. Menos pessoas queriam dinheiro e o pássaro na mão, apesar dos juros baixos. Então os investidores estavam pagando preços sem precedentes por aqueles pássaros no céu. De forma franca, Buffett se referia a isso como o fator ganância. A plateia, cheia de gurus tecnológicos que acreditavam estar mudando o mundo enquanto ficavam ricos, graças à enorme euforia do mercado, ficou calada. Eles estavam empoleirados em cima de portfólios abarrotados de ações que vinham sendo negociadas a valores extravagantes. E adoravam isso. Era um novo paradigma, a aurora da era da internet. Achavam que Buffett não tinha o direito de chamá-los de gananciosos. Logo Warren, que passou anos juntando seu dinheiro e dando muito pouco dele, que era tão pão duro que na placa do seu carro estava escrito thrift, ou seja, econômico, que passava boa parte do seu tempo pensando em como ganhar mais dinheiro, que tinha perdido o barco ao detonar o boom tecnológico, estava cuspindo no champanhe deles. Buffett continuou seu discurso. Havia apenas 3 formas de o mercado de ações se manter crescendo no ritmo de 10% ou mais ao ano. Uma das maneiras possíveis era se as taxas de juros caíssem e permanecessem abaixo dos níveis históricos. A segunda era se a fatia da economia que ia para os investidores, e não para os trabalhadores, o governo, etc., crescesse além do seu nível, já historicamente elevado. Ou ainda, nas palavras deles, se a economia começasse a crescer mais rapidamente do que normal. Ele considerava uma ilusão se valer de premissas otimistas como aquelas. Algumas pessoas, ele disse, não achavam que o mercado iria prosperar como um todo. Para elas, era difícil identificar quem sairia ganhando. Balançando os braços como um regente de orquestra, ele mostrou outro slide, enquanto explicava que, embora as inovações tecnológicas pudessem tirar o mundo da pobreza, a história nos dizia que as pessoas que investiam nelas não costumavam ficar felizes depois. Esta é apenas uma folha de uma lista de 70 páginas de companhias automobilísticas dos Estados Unidos. Ele balançou a lista completa no ar. Existiam 2.000 empresas desse tipo. O automóvel foi provavelmente a invenção mais importante da primeira metade do século XX. Ele teve um impacto enorme na vida das pessoas. Se na época dos primeiros carros vocês soubessem como o desenvolvimento do país estaria atrelado a eles, teriam dito, preciso entrar nessa. Porém, daquelas 2.000 companhias originais, segundo dados de poucos anos atrás, apenas 3 sobreviveram. E em momentos distintos, todas as 3 estiveram à venda por menos que o seu valor contábil, isto é, a quantidade de dinheiro que tinha sido aplicado nelas. De modo que os automóveis tiveram um impacto enorme na América, mas para os investidores este impacto não foi positivo. Ele largou a lista e enfiou a mão no bolso. Às vezes, é muito mais fácil identificar quem vai sair perdendo. A meu ver, havia uma decisão óbvia a ser tomada naquela época. Os investidores deveriam especular com a venda a descoberto de cavalos. Clique. Um slide sobre cavalos apareceu na tela. População equestre dos Estados Unidos em 1917 milhões e em 1998 5 milhões.
Francamente, fico um pouco desapontado por minha família não ter investido em cavalos ao longo de todo este período. Sempre vai ter gente que sai perdendo. Os membros da plateia riram, mas não muito. As empresas deles podiam estar perdendo dinheiro, mas no íntimo eles carregavam a convicção de que eram vencedores. Supernovas ardendo no auge de uma mudança celeste monumental. Eles não tinham dúvidas de que seus nomes estariam um dia nas páginas dos livros de história. Outra grande invenção da primeira metade do século foi o avião. Entre 1919 e 1939 havia cerca de 200 companhias de aviação. Imagine se você pudesse ter visto o futuro da indústria aérea quando os irmãos Wright fizeram o primeiro voo controlado, lá em Kitty Hawk. Teria vislumbrado um mundo sem precedentes. Imagine que você tivesse uma inspiração e visse todas aquelas pessoas querendo pegar um avião para visitar seus parentes, ou fugir deles, ou qualquer outra coisa que você pode fazer com o avião, e decidisse que precisava entrar nessa. De acordo com os dados de poucos anos atrás, o conjunto de todas as ações investidas na história da indústria da aviação rendeu $0. Então, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Eu prefiro pensar que se estivesse lá em Kitty Hawk, eu teria tido a inspiração e o espírito cívico de dar um tiro em Orville Wright. Era o mínimo que eu poderia fazer pelos capitalistas do futuro. Mais risadinhas discretas. Alguns estavam começando a se cansar daqueles exemplos antigos. No entanto, por uma questão de respeito, deixaram Buffett prosseguir. Então ele passou a falar dos negócios deles. É maravilhoso promover novas indústrias, pois elas são muito fáceis de se promover. Já promover investimentos em produtos comuns é muito difícil. É muito mais fácil promover um produto exótico, até mesmo que dê prejuízo, pois não há parâmetros quantitativos. Isso era um golpe direto na plateia, bem onde doía. Mas as pessoas vão continuar investindo assim mesmo. Isso me faz lembrar a história do prospector de petróleo que morre e vai para o céu. Aí São Pedro diz: bem, eu conferi seus dados e você preenche todos os requisitos, mas tem um problema. Seguimos leis muito rígidas de divisão territorial aqui e mantemos todos os petroleiros naquele cercado. E como você pode ver, ela está estourando de cheio. Não temos espaço para você. O prospector diz: o senhor se importa se eu disser só 4 palavrinhas? Ao que São Pedro responde: não vejo mal algum. Então o prospector faz uma concha com as mãos e berra: descobriram petróleo no inferno. E obviamente a tranca do cercado arrebenta e os petroleiros começam a despencar lá para baixo. São Pedro diz: ótimo truque, pode entrar, fica à vontade, tem todo o espaço do mundo agora. O petroleiro reflete por um instante e então fala: não, acho que vou descer com o resto do pessoal. Pode ser que aquele boato tenha um fundo de verdade. Bem, é assim que as pessoas pensam em relação às ações. É muito fácil acreditar que aquele boato pode ter um fundo de verdade. Aquilo arrancou meio segundo de risadinhas que ficaram presas na garganta logo que a plateia entendeu o que Buffett queria dizer. Que, assim como os petroleiros da piada, eles talvez fossem insensatos o bastante para seguir os boatos e procurar petróleo no inferno. Ele encerrou sua apresentação soltando o famoso pássaro no ar. Não havia paradigma novo algum, disse. No fim das contas, o valor do mercado de ações só poderia refletir o comportamento da economia. Então mostrou um slide para ilustrar como a cotação da bolsa tinha ultrapassado astronomicamente o crescimento da economia. Isso significava, segundo Buffett, que os 17 anos seguintes talvez não fossem tão melhores do que aquele longo período de 1964 a 1981, quando a bolsa ficou exatamente no mesmo lugar. Isto é, a não ser que ela despencasse. Se eu tivesse que escolher a margem de lucro mais provável para esse período, ele disse, seria provavelmente 6%. Isso quando uma pesquisa recente do grupo Paine-Webber Gallup mostrara que os investidores esperavam que as ações dessem um lucro de 3 a 22%. Ele andou até a tela, mexendo as espessas sobrancelhas, apontou para um cartoon que mostrava uma mulher e um homem nus, tirado de um livro lendário no mercado de ações, Where Are the Customers' Yachts? Ou seja, onde estão os iates dos clientes, de Fred Schwed. O homem diz à mulher: certas coisas não podem ser explicadas direito para uma virgem, com palavras ou fotografias. A plateia entendeu o que ele queria dizer. Quem estava comprando ações de empresas.com estava prestes a se ferrar. Eles ficaram sentados no silêncio sepulcral. Ninguém achou graça, ninguém deu uma risadinha que fosse. Sem parecer notar, Buffett voltou para trás do palanque e contou à plateia sobre a guloseima que tinha trazido para eles da Berkshire Hathaway. Acabo de comprar uma companhia que opera jatos fracionários, a NetJets, disse.
e pensei em dar a cada um de vocês uma participação de 25% em um Gulfstream 4. Mas quando cheguei ao aeroporto percebi que isso representaria uma queda de status para a maioria, disse. Eles riram. Então ele prosseguiu falando que em vez disso daria uma lupa de joalheiro para cada um, dizendo que era para eles olharem para as alianças das esposas uns dos outros. Aquilo acertou em cheio, a plateia caiu na gargalhada e aplaudiu, mas de repente parou. Uma atmosfera de ressentimento começava a tomar conta do auditório. Passar sermão sobre os excessos da Bolsa de Valores no Sun Valley em 1999 era como pregar castidade a um prostíbulo. A bronca podia deixar a plateia apavorada, mas isso não significava que eles se tornariam celibatários. Mas houve quem achasse que tinha acabado de ouvir algo importante. Isso foi uma maravilha, um curso básico sobre o mercado de ações. Tudo uma aula só, pensou Gates. E alguns gestores dos recursos, muitos dos quais estavam caçando ações mais em conta, acharam a palestra tranquilizadora e até catártica. Buffett brandiu um livro no ar. Este livro serviu de base intelectual para a febre da Bolsa de Valores de 1929. Common Stock as Long-Term Investment, ações ordinárias como investimentos de longo prazo, de Edgar Lawrence Smith. Pretendia provar que ações sempre rendiam mais do que títulos. Smith identificou 5 motivos para isso, e o mais original era o fato de as companhias poderem reter parte de seus lucros para reinvestir em ações, com a mesma taxa de rendimento. Retenção de lucros? Ninguém tinha pensado nisso antes, em 1924. Mas, como sempre costumava dizer Ben Graham, meu mentor, você pode arranjar mais encrenca com uma ideia boa do que com uma ideia ruim, pois esquece que uma boa ideia tem seus limites. Lord Keynes, no prefácio de seu livro, dizia: é perigoso esperar que os resultados do futuro possam ser previstos no passado. Ele tinha voltado ao assunto de antes. Não se podiam tomar como uma base sólida os preços em disparadas das ações nos últimos anos. Sobrou alguém que eu não tenha insultado? Ele fez uma pausa. A pergunta era retórica. Ninguém ergueu a mão. Obrigado, disse à guisa de conclusão. Elogie indivíduos. Critique a categoria. Essa era a lei de Buffett. Sua intenção com a palestra era provocar e não enfurecer ninguém. Ele dava muita importância ao que as pessoas pensavam a seu respeito. Por isso, não apontou culpados e supôs, com razão, que todos engoliriam suas piadas. Seus argumentos eram tão poderosos, quase incontestáveis, que ele achava que até mesmo aqueles que não gostassem da mensagem teriam que reconhecer sua força. E mesmo que a plateia tivesse ficado desconfortável em alguns momentos, ninguém o expressou em voz alta. Ele respondeu a perguntas até a sessão acabar. Algumas pessoas começaram a se levantar para aplaudir. Não importava a opinião delas sobre a palestra, se tinha sido uma exposição magistral de como se pensar sobre investimentos, ou o último rugido de leão velho. Tinham assistido indiscutivelmente a um tour de force. Buffett se mantivera no topo por 45 anos, num ramo em que 5 anos de bom desempenho já era uma façanha. Ainda assim, à medida que o recorde aumentava, sempre pairava no ar a dúvida: quando ele tropeçaria? Um dia ele declararia o fim do seu reinado, ou algum abalo sísmico o derrubaria do trono? Talvez tenha sido necessária uma invenção tão importante quanto o computador pessoal, unida a uma tecnologia tão abrangente quanto a internet, para finalmente destituí-lo. Mas, aparentemente, Buffett ignorava as informações disponíveis e rejeitava a realidade do milênio que se aproximava. Enquanto murmuravam um educado excelente palestra, Warren, os jovens leões ficavam à espreita, irrequietos. Em seguida, durante o intervalo, até mesmo no banheiro feminino se podia ouvir observações sarcásticas sobre ele, feitas pelas mulheres dos empresários do Vale do Silício. A questão não era apenas o fato de Buffett estar enganado, como achavam alguns, e sim que, mesmo que no final das contas ele mostrasse ter razão, como outros suspeitavam ser o caso, a sua previsão melancólica do futuro dos investimentos contrastava vivamente com o seu próprio lendário passado. Durante seus dias de glória, as ações eram baratas e Buffett as comprava aos montes, percebendo quase sozinho as maçãs de ouro que estavam caindo, intocadas pelo caminho. Com o passar dos anos, surgiram barreiras que tornaram mais difícil investir, obter alguma vantagem, perceber algo que ninguém mais via. Então, quem era Buffett para repreendê-los agora que chegara a vez deles? Quem era ele para dizer que não deveriam ganhar dinheiro enquanto podiam, naquele mercado maravilhoso? No resto da tarde, os convidados de Herbert Allen jogaram uma última partida de tênis ou golfe, ou foram para o gramado de Duck Pound para um bate-papo descontraído.
Buffett passou a tarde com velhos amigos que lhe deram os parabéns pelo discurso brilhante. Ele acreditava ter dominado a plateia a contento. Afinal de contas, não fizeram um discurso tão polêmico só por fazer. Buffett que queria que as pessoas gostassem dele registraram os aplausos de pé, mas não os cochichos. Segundo a versão menos lisonjeira, muitos não se convenceram. Eles achavam que a argumentação de Buffett tinha deixado de fora o boom tecnológico e ficaram espantados ao vê-lo fazer previsões tão específicas que sem dúvida se mostrariam equivocadas. Longe dos seus ouvidos, o burburinho continuava. O bom e velho Warren está ultrapassado. Como ele pode ter perdido o bonde da tecnologia? Ele é amigo de Bill Gates. Mais tarde, naquela mesma noite, a alguns quilômetros dali, no chalé River Run, os convidados do jantar de encerramento mais uma vez se reuniram segundo algum plano invisível. Herbert Allen finalmente falou agradecendo a várias pessoas e refletindo sobre a semana. Então Suzy Buffett assumiu o palco ao lado das janelas com vista para o Big Wood River, repleto de seixos, e cantou velhos clássicos outra vez. Em seguida, os convidados voltaram para o terraço do Sun Valley, onde patinadores olímpicos saltavam e desenhavam arabescos no gelo durante o espetáculo de patinação da noite de sábado. Quando os fogos de artifício explodiram no céu, no fim da noite, o encontro Sun Valley 99 foi mais uma vez declarado um glorioso espetáculo de 5 dias. No entanto, o que ficaria na cabeça da maioria das pessoas não seria o passeio pelo rio, nem os patinadores, mas sim a palestra de Buffett sobre o mercado de ações. A primeira previsão desse tipo que ele ousou fazer em 30 anos. Muito bem, esse é o encerramento agora do nosso capítulo de número 2. Espero que todos tenham gostado e logo mais teremos aí o próximo capítulo, o capítulo de número 3. Obrigado, pessoal, e até mais.